Olá meninas, então vamos fazer estas abóboras muito fofas. Eu utilizei fios matizados com cores de outono, mas vocês podem utilizar um fio de cor sólida com uma cor ao vosso gosto, ou até utilizar vários fios com combinação de cores que entendam. Nesta, tanto numa como noutra, fiz exatamente o mesmo ponto. Este fio é mais fino, este fio é mais grossinho, ou seja, tenho a mesma quantidade de pontos e o mesmo tipo de pontos que nós vamos fazer também aqui hoje. Eu vou iniciar aqui com um fio, depois entretanto no final terei outro. Eu vou só utilizar aqui um fio sólido, de cor sólida, para que seja mais fácil se perceber bem o ponto aqui inicialmente. Neste caso eu fiz tanto numa como noutra, fiz com 25 pontos. Eu aqui vou fazer uma amostra só de 8 pontos, ok? Para ser mais pequenininha. E aqui neste caso, que é o fio da mesma espessura, ao fazer os 25 pontos tinha 20 centímetros de comprimento, assim, de altura do nosso trabalho, ok? Claro que agora aqui com a amostra mais pequenininha vou ficar com menos. Então vamos fazer os 8 pontos, as 8 correntes. Então vamos iniciar. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes, ok? Então iniciamos com um cordãozinho de 8 correntes e agora vamos fazer uma carreira em meios pontos altos. Nesta primeira carreira de meios pontos altos, o primeiro meio ponto alto serão 2 correntes. Então vamos fazer 1, 2. Então temos aqui uma corrente, 2 correntes, que é o meio primeiro ponto alto. A terceira corrente, a contada à agulha, será a corrente de base desse primeiro meio ponto alto. Então vamos fazer o segundo meio ponto alto, laçamos na agulha, na quarta corrente a contada à agulha. Então 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente vamos enfiar a agulha, vamos puxar o fio e passamos pelas 3 argolinhas que temos na agulha, temos o segundo meio ponto alto feito. Então agora vamos para o terceiro meio ponto alto, de seguida para o quarto, para o quinto, sexto, sétimo e aqui por fim o oitavo meio ponto alto. Então nós temos aqui a primeira carreira que nós fazemos depois de fazermos a carreira de preparação de correntes, são meios pontos altos, ok? Então agora viramos o nosso trabalho e vamos trabalhar do lado oposto. Então vamos fazer ponto baixíssimo na alça de trás. Então trabalhamos aqui na alça de trás, enfiamos a agulha, puxamos o fio e passamos pelas 2 argolas que temos, mas de uma forma muito solta. Não vamos ajustar aqui o nosso trabalho, vamos ter muito cuidado. No próximo, então, o segundo, enfiamos na alça de trás. Se fizesse um ponto baixíssimo, tinha que apanhar aqui as 2 argolinhas, mas eu vou só trabalhar na alça de trás, e então faço um ponto baixíssimo na alça de trás, ok? Então tenho aqui o segundo, vamos para o terceiro ponto baixíssimo na alça de trás, para o quarto, assim muito soltinho, sem apertar, para o quinto, o sexto, o sétimo, e aqui no fim temos o oitavo, que é a segunda corrente que nós fizemos do primeiro meio ponto alto da carreira anterior. Pegamos também na alça de trás e fazemos um ponto baixíssimo na alça de trás. Então temos aqui a segunda carreira com 8 pontos baixíssimos na alça de trás. Viramos o nosso trabalho e agora vamos fazer a carreira 3, que são meios pontos altos, mas a apanhar estas alcinhas que tem, ou seja, nós fizemos este ponto baixíssimo, não apanhamos nenhuma destas alças do ponto baixíssimo, vamos apanhar a alça da frente que ficou livre do meio ponto alto da carreira 1 e a terceira alça desse meio ponto alto também, ok? Então o primeiro meio ponto alto da carreira 3 vai ser um ponto baixo a apanhar essas 2 alças, ok? Fazemos assim aqui um ponto baixo e uma corrente, ok? Então agora laçamos o fio na agulha para fazer o próximo meio ponto alto, ou seja, deixamos estas argolinhas cá de cima e vamos cá atrás apanhar as 2 que aqui estão, atrás, assim, ou seja, a que ficou livre do meio ponto alto da carreira 1 e a terceira desse meio ponto alto. E fazemos o segundo meio ponto alto. Vamos para o terceiro,
Então apanhamos as cá de trás, terceiro, vamos para o quarto, ok, vamos para o quinto, aqui assim, apanhar. Quando o fio é matizado acaba por ser um pouco mais complicado, vê bem? Portanto vamos treinar aqui no fio liso. Agora, próximo. Então já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta-nos aqui o sétimo. Apanhar aqui assim as duas alças, ou seja, aquelas, a segunda e a terceira. E aqui o último, vamos apanhar aqui esta que fica aqui aberta e esta aqui. Então, oitavo, meio ponto alto da carreira 3, ok? Então agora vamos para a carreira 4, que vamos fazer, viramos de trabalho, carreira 4, ponto baixíssimo na alça de trás. Ou seja, nós temos aqui estas duas alças e vamos trabalhar só na de trás a fazer o ponto baixíssimo. Puxamos o fio, passamos pelas duas argolas de forma soltinha. Então temos 1, 2, na alça de trás, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui o último, o oitavo, ok? Então agora vamos para a próxima carreira, viramos o trabalho e então deixamos aqui o ponto baixíssimo por trabalhar e vamos apanhar aqui as duas alças que estão cá atrás nas nossas costas do trabalho. Então fazemos o primeiro um ponto baixo e uma corrente, laçamos o fio na agulha para fazer o próximo meio ponto alto. Então apanhamos as duas alcinhas que ficam cá atrás, assim, ok? Ou seja, aqui o meu ponto baixíssimo na alça atrás fica livre e vou buscar estas duas alças cá atrás, laço, e vou sempre trabalhar nestas alças que estão aqui atrás, que é a da frente do meio ponto alto da carreira que tinha feito anteriormente, meios pontos altos, e a terceira alça desse meio ponto alto, ok? Então, vamos aqui para o sétimo, e agora a última, apanhamos aqui, o último apanhamos sempre esta alcinha que fica aqui mais solta, e esta aqui de trás, e temos aqui o oitavo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos sempre que confirmar que estamos a trabalhar. Eu aqui trabalhei com 25, aqui estou a trabalhar com 8. Vou fazer só mais uma carreira com vocês, viro o trabalho, então faço ponto baixíssimo na alça atrás. Então, ponto baixíssimo na alça atrás, soltinho. Não se esqueçam de não apertar o vosso trabalho, deixem solto. 1, 2, 3, só na alça atrás. 4, 5, 6, 7 e aqui o oitavo. Então viro o trabalho e vamos fazer só mais uma carreira de meios pontos altos nas alças que ficam cá atrás. Então apanho aqui esta, o primeiro já sabem que fazemos um ponto baixo e uma corrente, laçamos o fio na agulha para fazer o próximo meio ponto alto, apanhamos aqui as duas de trás, aqui, já estava a saltar um, então 1, 2, aqui vamos para o terceiro, para o quarto, para o quinto, sexto, o sétimo, e aqui então o último, oitavo, apanhamos esta alça mais solta e esta aqui solta de trás. Temos então aqui as carreiras feitas. Então o nosso lado do direito fica com os pontos baixíssimos na alça de trás em relevo e aqui atrás ficamos com uma, do lado avesso ficamos só com o aspecto do meio ponto alto lisinho, ok? Então nós depois queremos que este seja o nosso lado direito, que vamos fazer a nossa abóbora. Então já tenho aqui pronto, com um fio também matizado, já aqui o comprimento que desejava para fazer a minha abóbora. Então vou medir aqui com vocês. Vem aqui, eu tinha os meus 20 centímetros de trabalho e aqui tenho mais ou menos 32 centímetros de comprimento. Depois vocês, se quiserem maior ou menor, fazem mais correntes e fazem mais ou menos repetições destas carreiras, a alternar entre meio ponto alto e ponto baixíssimo na alça atrás. Então, depois de nós termos
terminamos numa carreira de meio ponto alto, no comprimento que nós depois desejamos para a nossa abóbora. E então este aqui é o lado do direito, que é o que tem o relevo. O lado do avesso está aqui assim lisinho, ok? Então nós vamos pegar na ponta inicial e nesta. Então o nosso trabalho fica aqui atrás. Aqui temos as nossas correntes iniciais e lá atrás temos o nosso trabalho. Então enfiamos aqui a agulha na corrente inicial e aqui na argolinha do nosso trabalho. E fazemos aqui um ponto baixíssimo, ok? Então agora vamos unir o último meio ponto alto, a carreira dos meios pontos altos. Agora apanhamos as duas correntinhas, então apanhamos aqui a corrente e as duas correntinhas do meio ponto alto e fazemos um ponto baixíssimo. Correntinha e ali apanhamos as duas correntes do meio ponto alto e fazemos terceiro. Aqui a correntinha, ali as duas do meio ponto alto fazemos o quarto. E vamos seguir assim até trabalhar. Eu aqui tenho 25, 6, 7, 8, então apanhamos assim, 9, 10, 11, aqui o fio ficou preso, agora aqui 12, aqui 13, 14, 15, 16, 17, então apanhar a corrente e as duas alcinhas do ponto baixo, do ponto alto, meio ponto alto da outra, e estamos quase aqui a chegar ao fim da nossa união, da primeira carreira e da última que fizemos, com pontos baixíssimos, ok? E então estamos mesmo aqui a chegar ao fim. Então nós já temos aqui a nossa abóbora. Este lado é o lado que tem relevo, portanto é o lado do direito, e o lado cá atrás é o que está lisinho, é o lado do avesso, ok? Então agora nós vamos pegar aqui no nosso fio e vamos rematá-lo sem cortar. Cortamos só uma ponta grande que dê para depois unir aqui a parte de baixo. Então rematamos aqui esta carreira que nós fizemos aqui de remate. E agora com a nossa agulha de tapeçaria vamos costurar aqui o fundo da nossa abóbora. Então enfiamos aqui a agulha no fio, ou melhor, o fio na agulha. E agora vamos fazer aqui a nossa união cá em baixo. Então pegamos assim aqui no relevo da nossa abóbora, passamos o fio. Agora aqui na próxima também passamos assim e vamos unindo aqui. Vamos ajustando, ou seja, cada parte que tem relevo nós vamos puxando, ok? Sempre assim. E vamos continuando a fazer isto, até termos dado aqui a volta aos nossos pontos em relevo, ou seja, que é o ponto baixíssimo que nós fizemos na alça de trás de todo o nosso trabalho. E vamos apanhando aqui assim. Vocês podem usar restos de fios combinados, por exemplo, usar 2 fios juntos, por exemplo, para criar um tom mais de união de cores a vosso gosto. Agora podem aproveitar restinhos de fios ou algum novelo que vocês achem muito interessante para este projeto e depois usam a agulha compatível e fazem o número de correntes iniciais até terem o tamanho que querem da altura para a vossa abóbora, ok? Então vamos continuando assim até ao final. Há fios que são mais felpudinhos do que outros, este aqui é um bocadinho, mas está ótimo para dar um efeito muito fofo da abóbora. Vamos continuando.
Ok. Depois vamos precisar então do nosso enchimento para tornar a nossa abóbora muito gordinha. Ainda me falta aqui 1/3 mais ou menos do meu trabalho. Lembrem-se sempre que se estiverem a começar com os 25 pontos, tal como eu fiz aqui nesta. E vamos continuando, sempre assim. Até chegarmos aqui ao final da nossa abóbora. Esta aqui é a parte de baixo da abóbora. E depois vamos, estou aqui a chegar. Vamos então, cheguei aqui ao final, ao início, não é? Já é a união. Então agora ajustamos, puxamos assim o nosso fio, vamos ajustando. Ajustamos até fechar bem aqui a nossa abóbora e agora apertamos assim e fazemos aqui mais uns pontinhos para rematar bem aqui a parte de baixo da abóbora, ok? Ajustamos assim, agora vamos ajustando assim mais um bocadinho para criar este efeito assim de gominhos que a abóbora tem. Assim, vocês depois vão ajustando aí à medida que precisam de... Tem mesmo que ficar fechado depois, não é? Para não perdermos o nosso enchimento. Então o buraco aqui vai ter que ficar mesmo cheio. Vamos sempre fechar. Já tem aqui praticamente fechado. Só mais um pontinho. E vou fazer aqui um nó. E puxamos. E está bem fechado. Agora, enfiamos a nossa agulha aqui no orifício que criamos. Enfiamos cá para dentro, para o nosso lado do avesso. E aqui agora ela vai aparecer cá dentro, a agulha, e nós puxamos o fio cá para cima. Sempre assim, de forma a que ele fique aqui escondido, ok? Então agora podemos rematar aqui esta ponta cá dentro. Fazemos aqui o remate. Temos um nozinho. E temos o nosso fio aqui rematado, ok? Pronto, então agora temos aqui como se fosse um gorrinho, não é? E agora vamos colocar então o enchimento. Vamos encher bem aqui o nosso trabalho. Então vamos encher bem aqui com bastante enchimento. Vamos colocar bem, como se parecesse que já não coubesse nada. Abrimos assim aqui bem para que ele fique mais redondinho. E veem que nós agora já temos aqui a nossa abóbora quase pronta. Então agora vamos pegar mais um pouco de fio. Nós temos aqui esta ponta inicial que ela já fica aqui para dentro. Então agora nós vamos voltar a colocar aqui fio. E fazemos aqui um remate inicial, um nozinho. E vamos fazer então aqui a união da extremidade de cima. Desta forma, mais ou menos idêntica ao que fizemos na parte de baixo. Então andamos aqui em redor do nosso trabalho, a ajustar. Então estou aqui a chegar ao final da minha volta cá em cima, vou ajustando bem o fio. Agora vou fazer o mesmo que fiz há bocado, apanho assim aqui estas laterais e vou mesmo fechando aqui o buraco cá em cima para fechar a abóbora e termos assim uns gominhos da nossa abóbora. Podemos ir cruzando aqui o nosso fio para fechar bem, criando assim uma abertura, ok? Quanto mais pelinho tiver o fio, mais gira fica a nossa abóbora e mais ele se vai notar, menos se vai notar, mais se vai misturar com o próprio fio de outras cores que estejamos a usar, ok? Então aqui
já também cá em cima, deixamos só assim uma pontinha aberta para depois conseguirmos introduzir o pau de canela, ok? E agora então vamos achatar a nossa abóbora, ou seja, eu vou enfiar aqui a minha agulha neste orifício até chegar ao cá de baixo, apanhar assim, ela vai atravessar aqui a minha abóbora toda, vai aparecer cá em baixo, e tenho que ajustar com as mãos, e agora vou passar assim aqui o fio mesmo rentinho ao meu ponto e voltar a fazer o mesmo, passar de cima para baixo a minha agulha, sempre sem largar aqui o aperto que estou a fazer com a mão, para fazer aqui este voo. Agora, mais ou menos aqui a uns 5 centímetros, volto a fazer o mesmo, fio vem de baixo para cima e enfio aqui a agulha de cima para baixo, ajusto e tenho mais um gominho. Agora o fio está cá em baixo e vou passá-lo aqui mesmo rentinho a esta parte, uns 5 centímetros também. E agora, a agulha não atravessou, então temos que fazer isto até termos mais ou menos 8 gominhos da nossa abóbora. Ajustamos bem, agora aqui, vem aqui assim, voltamos a apertar bem, o fio aqui está-se a ver, portanto temos que puxar bem, que é para ele ficar ali imperceptível. Agora aqui, e já tenho quase a minha abóbora completa. E agora aqui a última, aqui no meio destes, aqui, e volto a passar o meu fio aqui, ajusto bem, o fio já não se vê, e agora venho cá em baixo e remato aqui esta ponta do meu fio, aqui um nozinho, passa aqui, ok, puxo bem e agora passo o fio para aqui, a agulha vem cá para cima e corto aqui o meu fio reto, ok? Então tenho aqui a minha abóbora feita, agora tenho aqui o orifício para colocar o meu pauzinho de canela, ficou aqui com os gominhos todos feitos. Se quiserem podem pôr aqui um pinguinho de cola quente ou cola própria para crochê e temos aqui a nossa abóbora feita. Façam muitas abóboras, bom outono e beijinhos, bom crochê!